Namastê, pessoal! Muito bem? Uma aula diferente hoje, com características mais teóricas. Bom, hoje é um dia de lua nova, né? Um dia que eu estou gravando esse vídeo, 21 de junho de 2020. Essa lua combinada junto com um eclipse solar, né? É um dia que normalmente no mundo do Ashtanga são considerados como feriados, né? Ah, eu acho que vale a pena explicar um pouco sobre. A ideia desse vídeo é explicar um pouco sobre a lua, por que não se pratica nos dias de lua, tanto lua cheia quanto lua nova, e explicar alguns elementos importantes sobre a prática de Ashtanga, certo? Bom, então vamos lá. Por que não se pratica em lua cheia e lua nova no mundo do Ashtanga? Ah, esse momento de pico lunar, seja na lua nova, seja na lua cheia, são momentos de efervescência gravitacional sobre o planeta Terra. Há momentos em que a lua cheia faz um cabo de guerra com o planeta Terra. A lua e o sol fazem um cabo de guerra com o planeta Terra. Você pode observar como andam as marés em luas cheias e luas novas, né? Às vezes cai muito e às vezes sobe muito, né? Então, esse movimento gravitacional que ocorre com esses corpos carregados de água, aonde o corpo humano é um deles, pode provocar uma possível lesão, né? Porque em algumas mentes, né, e de, dos seres humanos, pode provocar aquela sensação de que eu posso mais, eu posso dar mais nesse dia de lua cheia, porque você está com uma força e normalmente nesse momento em que você dá um pouco mais do que 100% da sua prática, uma lesão pode acontecer. Então, existe um ditado que o Patabi Joyce, né, dizia: não brinque com os astros, né? Seja ele qual for, né? Lua é um deles, mas não se brinca também com os planetas, né? Porque existem uma série ah, de influências sobre o corpo humano, né? Então, os indianos acreditam muito nisso, né? Na presença da lua e o quanto a lua pode te provocar uma vontade visceral de fazer a prática e talvez se machucar. Agora, a lua nova pode dar esse sentido contrário, de que você não está muito disposto, né? Porque é um momento em que você começa a fazer um loading de energia. Acabou a lua nova, começa um processo de loading até culminar na lua cheia, onde esse loading já deu 100%, certo? Respeitar esses ciclos que acontecem. Também acontece a possibilidade de te dar uma lesão, porque naquela postura que você acha que você já está totalmente, você conseguiu dominar totalmente, e você fala, mas esse eu faço, mas mesmo assim você está sem aquela disposição do corpo, você vai além, né? Num momento em que o corpo está dizendo, calma, não, hoje não. Mas mesmo assim a sua mente diz, vai, 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 e você vai, e aí você machuca. Então, por isso que nos dias de lua cheia e lua nova, normalmente nos picos lunares, né, não se pratica. Tá? Por esse motivo que hoje é um dia especial, é um dia de uma aula não com prática, mas com uma conversa. Né? Bom, seguindo a nossa conversa, eu gostaria de conversar com vocês sobre 5 elementos muito importantes na sua prática que você precisa prestar atenção. Uma delas, que vocês já devem conhecer e ouvir bastante, é o chamado
Vinyasa. Vinyasa, ele não é simplesmente só aquela sincronização entre movimento e respiração. É muito mais que isso. Ele tem uma conotação mais poética também a respeito disso, sabe? É aquela união entre o que é concreto com o abstrato, sabe? Aquela união em que o mundo visível se encontra com o mundo invisível. O mundo visível a gente pode considerar como se fosse o movimento, né? O movimento do corpo, né? Se transforma como algo visível, algo que salta os olhos. Né? E aquele movimento invisível, na qual a gente não tem um contato direto, a gente não consegue ver, mas a gente sente a respiração. É se preocupar com a união dos dois, o casamento desses dois, da respiração e o movimento. É muito importante isso. Isso faz com que a prática ela consiga se desenvolver com a união desses dois. Não, não deixa de lado isso. Se preocupe com isso, sabe? Isso faz com que a sua prática ganhe saltos de qualidade gigantescos. E como a gente está falando de respiração, mais uma característica é unir o bruto, né? Com relação ao vinyasa, né? É unir o bruto com o sutil, sabe? Respiração e o movimento. Né? O bruto seria o movimento, aquela coisa mais corpórea, né? Aquela coisa mais densa, e a respiração aquela coisa mais sutil, mais abstrata, mais leve. Né? É o casamento desses dois. É bonito isso. O vinyasa tem que ter essa conotação, sabe? E se a gente está falando de respiração, eu acho que já é bom emendar o segundo elemento importante, que é a, a respiração. Que tipo de respiração? Ela é conhecida como Ujjayi, né? Mas há controvérsias sobre a denominação ser Ujjayi. Né? Normalmente o Guruji, meu professor, Sharat Joyce, ele diz que é simplesmente uma respiração com um determinado vigor, sabe? Fazendo com que o ar raspe atrás da garganta, na epiglote. A forma mais simples e a grosso modo de entender isso existe o método do Ra, certo? Onde você faz, inspira com a boca e solta o ar com a boca, inspira e de repente você fecha a sua boca, esse ar ele precisa sair pelo nariz. Então quando você faz esse movimento, esse raspar é o início de um Ujjayi. E para complementar, a inspiração também acontecer com esse raspar. Então quando você solta o ar, essa é a ideia. Agora, o que você precisa prestar atenção é se essa respiração está sendo feita com muito vigor, com pouco vigor, com médio vigor. É isso que você precisa ter atenção. Eu vejo muitos alunos fazendo parece que está brigando com alguém. E muitos alunos que nem parece que está respirando. Essa respiração ela precisa ter uma cadência, ela precisa ter um som, mas não aquele vigor de que você estivesse brigando com alguém. É como se você entoasse um mantra,
O mantra você não faz Om Vande Gurunam Charanara Vinde. Não. Você não faz assim. Você faz Om Vande Gurunam Charanara Vinde. É com graciosidade, mas também com presença. Essa preocupação com a sua respiração você precisa ter. Ela não é tão exigente, tão faca na caveira, e ela também não é tão aérea. Se você deixar o ar aéreo, ele já é aéreo, né? O ar já é aéreo. Você faz com que a sua mente flutue e vá longe se você deixa a respiração muito ah, eterizada, sabe? Muito soft, muito leve. Você precisa ter uma cadência, você precisa direcionar esse canal energético da respiração. E não é aquela coisa visceral, vamos pra guerra. Não, não pode ser assim. Não pode ser travando ou. Não pode ser assim, ela precisa ser fluida. Né? Isso precisa entender. E isso vem com o tempo. Mas põe em mente isso, que é como se fosse um mantra. É um mantra que norteia a sua prática. Ela direciona e ela faz com que a sua prática floresça. Se você tem uma respiração muito travada, ela não vai florescer. Ela precisa ser ah, coerente com o que você tem de intenção na prática. Ela precisa seguir um fluxo de ida e volta, só que um fluxo presente, só que não tão porradona. Não é travando, é fluindo mesmo. Então a ideia da respiração é que ela tem um som e deixa a história acontecer. E aí você linka os movimentos com a respiração, aí a mágica começa a acontecer, certo? Bom, outro elemento importante para se lembrar, drishti, foco do seu olhar. Ele é um elemento complementar para te ajudar na execução do movimento. Primeiro, te trazer a concentração, coisa que a respiração também vai te dar. E você unindo todos esses elementos, a respiração com o foco do seu olhar, você se concentra muito mais na sua prática. Dificilmente você consegue ter alguma flutuação da mente, é difícil você se desconcentrar com alguma coisa se você tem o foco para saber para onde olhar e junto com a respiração te dando esse embasamento, te levando. Agora, às vezes o que eu vejo também em muitos alunos é que eles forçam, né? Às vezes o olhar é na ponta do nariz e fica aquela vesguice, né? E força. Não precisa ser assim, né? Às vezes é pro dedão do pé, quando você está fazendo uma postura, e fica com aquele olhar, vou comer esse dedão do pé. Não. É a intenção do seu olhar. Ele é um elemento complementar para, junto com o vinyasa, te levar até o final da postura, sabe? Então, é ser mais gentil com o seu olhar. Essa preocupação você também precisa ter. Não precisa ser aquela coisa de rasgar o olho, porque primeiro vai dar uma dor de cabeça gigante você olhar dessa forma. E você precisa levar a prática de uma maneira mais leve, porque assim você consegue aguentar até o final. Né? Outro elemento muito importante, né, é os bandhas, as travas internas do corpo, que são três importantes, né? Jalandhara Bandha, da epiglote,
né? Em alguns asanas você usa o queixo indo em direção, não é encostando demais assim, mas é indo em direção. A respiração Ujjayi também provoca o Jalandhara Bandha, mas existem alguns momentos que você precisa travar a epiglote e fazer determinado asana. Tem o Mula Bandha, que é o espaço entre a genitália e o ânus. Esse pequeno espaço é aquela trava que é muito sutil, né? É mais fácil entender isso não como fechaduras, como travas, mas como válvulas de entrada e saída, sabe? São válvulas que, às vezes, como se fosse uma a válvula do coração, né? Sangue venoso sai, sangue arterial entra e fica nessa história. Uma porta fecha, uma porta abre, uma porta fecha, uma porta abre. Esse pulsar acontece. A ideia é você conseguir manter os bandas no decorrer da prática inteira. Agora, ele vai ter um momento que vai abrir, vai relaxar e vai contrair, vai relaxar, vai contrair, que é super normal, né? Então, saber os momentos certos de utilizar os bandas é muito importante e o que determina a leveza da prática, determina o flow da prática. É tudo um conjunto, são todas ferramentas que você precisa usar para criar uma boa execução de uma boa prática, né? E tem o Dhyana Bandha, que é o abdômen, né? E muitas pessoas entendem errado isso. Não é uma contração de você deixar o abdômen duro, deixar o abdômen six-pack. Não, não é aquela contração de deixar a barriga tanquinho. Não é, é um sugar do abdômen, onde você traz o seu diafragma para cima. Você respira com uma respiração alta aqui nos pulmões e mantém o abdômen colado nas costas, como se o umbigo quisesse chegar na sua espinha, nas costas, né? É essa a ideia, né? Então, se preocupar com isso também. Então, não é uma contração do abdômen, e sim um sugar do abdômen, que esse é o Dhyana Bandha, junto com Mula Bandha, junto com Jalandhara Bandha em determinadas posturas, né? Prestar bem atenção nesses detalhes. E o quinto elemento, não obstante, o se é asanas, né? Os asanas é que vão provocar toda essa história acontecer, né? Você precisa do asana para realizar o vinyasa, você precisa do asana para realizar o ujjayi. Eles são interconectados, sabe? Tudo junto na mesma história. O asana ele precisa acontecer de uma forma que significa asana, né? É onde você fica numa postura estável. Não é chegar lá no ponto e ficar tremendo ali com tanta força que você está fazendo para conseguir chegar ao asana. Isso normalmente é quando você está dando o seu 100% ali, certo? Tenta dar 90%, 85% naquela postura, onde você consegue parar e prestar atenção em todos os elementos, certo? Consegue deixar a postura estável, parado ali, com a permanência de uma maneira sutil, não brigando com você. Não é uma luta isso. Não tem vitorioso aí na história não. Tenta entender isso. Não é uma competição com você mesmo ou com o seu colega do lado que está fazendo tal postura e você ainda não. Não é isso. Se você entra nessa pegada, você entendeu tudo errado. Aperta o botão aí e começa de novo, o reset, né? Dá um reset na história aí, porque toda hora vai dar tela azul no seu monitor. Aperta Ctrl Alt Del e começa direito. Começa prestando atenção que não é assim, né? Se você encara dessa forma, muda um pouco a maneira como você tem a visão do Ashtanga. Ashtanga não é isso.
certo? Não é competição, nem com você, nem com o seu colega do lado, que às vezes está praticando numa escola, você fica, né? Utilize isso como uma meta também, porque não tem meta, né? As pessoas acham que aquela pessoa que tem aquele corpo super flexível é que foi determinada para a prática de yoga. Entendeu tudo errado também. Há uma não sei, não sei, mas uma forma de dizer isso para vocês que aquelas pessoas que têm um corpo rígido, né, podem ser consideradas como pessoas abençoadas, porque elas já entram em contato com o que a prática vem ensinar, que é aquela história de descobrir a resiliência, descobrir a disciplina, descobrir as coisas não vêm fácil para essas pessoas. Para essas pessoas com corpo rígido é uma dádiva a prática de yoga ou do Ashtanga, como a gente está falando sobre Ashtanga, né? Porque elas entram com muito mais facilidade nessas situações e se elas se adaptam muito mais rápido de uma pessoa que tem um corpo super flexível e que consegue ir além e voando na prática. Uma hora vai chegar a dificuldade para essa pessoa. Uma hora vai existir algum asana que essa pessoa vai ralar e camelar. Só que se ela não tiver uma boa instrução no início, o ego dessa pessoa floresce de um jeito que quando ela encontra a primeira barreira, o tombo é muito grande. A decepção é muito grande. Saber lidar com essa frustração é muito difícil. E as pessoas que já encontram isso nos asanas mais simples, já estão treinando a mente ali, já sabem como é o esquema, que a parada não vem fácil, tem que se dedicar mesmo. E elas conseguem uma consistência e se leva a sério a prática por muito mais tempo, sabe? Bom, então é esse o toque de hoje. Uma aula muito mais teórica para se pensar. Também há ideias de fazer outros, né, uns top 10 dos elementos mais importantes antes de você começar uma prática. Mas aqui são 5 elementos importantes para você pensar sobre o início da sua prática, certo? Para você ter ela em mente sempre. Enquanto você está fazendo a prática, essas 5 observações precisam estar constantemente na sua cabeça, na sua prática, certo? Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado por todos esses vídeos que vocês estão assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam. Se você tem alguma dúvida em determinado asana, eu posso tentar montar algum vídeo para solucionar essa dúvida. Perguntem, né? A gente gosta de saber o que vocês estão achando e se isso está realmente te ajudando ou não, ou alguma outra forma em que eu posso tentar te ajudar, certo? Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.